63, eu acho. 64 eu vim a Porto Alegre e o Luiz Carlos Lisboa me disse assim, olha, lá na Globo estão precisando de diagramador. Aí eu fui lá e peguei o diagramador. Eu diagramava a revista do Globo, que era só à tarde para a noite. E foi aí que eu resolvi fazer maquilagem, porque me sobrava muito tempo. Então eu fazia as duas coisas, diagramava e trabalhava no salão. No salão. Quando tinha cliente... Não era Instituto de Beleza antes de falar? Aqui tem vários institutos de beleza. Inclusive lá onde eu tive o salão tinha umas velhinhas que diziam, tem penteador aí? Bom, então eu diagramava a revista e trabalhava no salão. Aí eu resolvi ir para São Paulo. Fui para São Paulo, cheguei lá, procurei um salão que na época era famoso, era a Taluama, que a Taluama foi uma daquelas jogadoras, aquelas vedetes que eram jogadoras de futebol, formaram um time de futebol na época. Já era a época da Marta Rocha, por exemplo. Então, ela era famosa por isso. Tinha a Mara Rúbia, tinha a Marli Marley, sim, a esposa do Adi Toledo. E eu fui falar com ela. E ela disse assim, olha, mas maquilador, eu tenho uma maquiladora. Eu digo, não, mas eu coloco os cílios implantados um a um. Então pode começar hoje de tarde. Como já buscava o diferencial. Como eu fazia muita coisa, inclusive os cílios um a um, eu não dizia para ninguém que eu sabia fazer, porque eu achava muito chato. Eu era muito moço e aquilo levava 1 hora e eu não tinha paciência. Bom, eu comecei e aí eu fui pegando clientela, né? Chegou um pouco tempo depois, que era maquiladora ficava sentada lá e eu ficava com filas para fazer. Como eu sou desenhista... Uma mão de desenhista e de cirurgião quase, né, para fazer. E naquela época usava aquele risco com delineador, fazia cílios e tudo aquilo eu fazia com maestria, porque eu começava ele grosso e soltava e formava cílios mesmo. Então eu comecei a fazer, trabalhando nesse salão, aí eu passei a ganhar por semana nesse salão o que eu ganhava aqui por mês, aqui em Porto Alegre, trabalhando nos 2 lugares. Trabalhando na revista e no salão. E lá eu comecei a ganhar por semana o que eu ganhava aqui por mês. E quanto tempo de São Paulo? Aí eu fiquei, acho que mais 5 anos, depois eu fui para os Estados Unidos, trabalhei lá. Estados Unidos? Sim. Como é que foi essa experiência? Eu fui para os Estados Unidos assim, ó. Eu cheguei lá, tinha meus amigos, mas não tinha trabalho. Eu digo assim, tem uns brasileiros que trabalham no Grand Central, que eles são engraxate, eu vou trabalhar lá de engraxate. Não tinha problema para ti? Aí eu disse assim, mas por que tu vai fazer isso? Tem casa e comida aqui. Eu digo, mas se tem os brasileiros que estão trabalhando, por que eu não posso trabalhar? E isso aí que foi a minha sorte, porque eu fui trabalhar lá e no 3º dia, porque de manhã tu tinha que ir numa loja de shoeshine, dos engraxates, e que eles te determinavam quais os lugares que tu ia, não era só no Grand Central. Aí tinha uma moça brasileira que já me conhecia dias atrás, semanas atrás, que me haviam apresentado, e ela disse assim, ela estava determinando, disse assim, eu vou te mandar para Madison Avenue, porque lá é cheio de cabeleireiros e lá tu vai arrumar um emprego no que tu fazes. E me mandou para lá. Aí eu cheguei lá, numa loja, e na loja os donos, o engraxate deles tinha ido, era verão, tinha ido para a Flórida e eles ficaram sem, né? E aí eu acho que era tão mal engraxate que ele disse assim, olha, tudo que é cabeleireiro que vier aqui, nós vamos te apresentar que de repente tu consegue. Foi poucos dias eu já estava trabalhando num salão. Pô, tu começou diagramando, mas tu descobriu uma paixão grande pela maquiagem, mas... por essa arte ligada à beleza. Mas depois foi paralelo, porque eu
vim trabalhar na... Quanto tempo nos Estados Unidos? Ele ficou um período? Eu fiquei 3 anos lá. 3 anos. É. E, inclusive, eu tenho Social Security e tudo mais. Depois disso, eu fui diversas vezes, fui passear e tudo. E aí eu fui trabalhar num salão como cabeleireiro, como maquilador. E aí o dono do salão, um dia, a Célia Ribeiro estava lá, e ele teve a ideia de dizer assim: Dona Célia, por que não leva o Hoff para diagramar? Ah, mas eu podia ir. Faz assim, ó, vai lá e fala lá com o meu marido, Lauro Schirmer, fala com ele e tá. Aí eu fui, de noite fui lá. E ele, trabalhando no tempo, a 0 hora era no andar de cima, antes daquele incêndio. Sim. Era lá em cima, terceiro andar. E ele, afobado ali, de vez em quando ele piscava o olho para mim para dizer que eu tivesse paciência, né? Aí dali da diagramação que já me conhecia, do tempo que eu diagramava a revista do Globo, e ele disse assim: Hoff, nós estamos precisando aqui de diagramador. Senta aqui e começa a trabalhar. Não tem nada dessa história. Não precisa falar com o Lauro, porque o Lauro depois tu conversa com ele. E eu já comecei a trabalhar. E foram... Na mesma noite eles já me puseram ali. Já no segundo caderno? Era no segundo caderno. E aí foram muitos anos. Sim, aí foram muitos anos. Foi até eu sair de lá era 72 e eu saí de lá em 91. E o seu, o cabeleireiro, o seu salão? Não, já tinha montado um salão nessa época? Não, é que quando eu fui para 0 hora, a Célia Ribeiro me levava no programa dela no Jornal do Almoço. Para dar dicas? Dava dica, uma vez por semana eu ia lá e levava modelos, tudo. E vinha gente famosa, às vezes, lá no salão onde eu estava. Fazia na hora que você fazia? Já maquiava na hora? Não tinha uma... Não, geralmente não dá tempo, né? A gente já mostrava, fazia de conta. Uma vez aconteceu que eu fui para mostrar os cílios implantados e levei tudo e não levei o essencial, que eram os cílios, esqueci. Aí eu tinha bigode, que na época era preto, e o meu cabelo, a barba é crespa. Eu peguei e cortei e fiz o make-believe ali, fiz de conta que aquele era os cílios. Aí eu descobri que a barba masculina era o que mais se assemelhava aos cílios daqueles implantados. Eu havia procurado até cabelo de chinesa, eu pensava que era mas não era, era a barba. Mas entra a criatividade do artista também, então daí eu descobri... Tem que se socorrer dela de vez em quando. Sim. E... Vamos mostrar um pouco do teu trabalho. Bom, esse salão ficou de quanto tempo, o Salão Hofmeister? O salão foi aonde? 15 anos, na Fernandes Vieira. Ali no Bonfim. Eu estive lá e depois fui para Garibaldi. E lá na Garibaldi é que eu inventei o corte de cabelo por o computador. Aí depois veio o software. Aí quando veio o software, eu comprei o software. Aí já era com câmera, com impressora. E eu usava inclusive eu aumentava, já no software vinha aqueles penteados, mas eu modificava. Aconteceu um senhor que veio lá e disse assim: eu uso bigode há 30 anos, eu queria me ver sem bigode, como é que eu ficaria? Aí eu tirei o bigode e ele se viu no vídeo e depois E hoje os grandes salões contam com essa tecnologia, né? Já direto. Hoje está mais fácil, né? Porque aí sim, claro. Agora a diagramação, por exemplo, agora se diagrama direto no monitor, não é? Vamos ver algumas. Bom, essa aqui primeiro é uma foto curiosa do. Quem é que está ali com... Aquela é a estátua da Brigitte Bardot em Búzios. E ela está sentada numa mala. Não sei por que o artista... escorar ali, alguém já tirou a foto. Fez isso. E ali vai...